Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Maioli e essa aula vai ser uma das aulas do curso de Ciências do Ambiente, ah, do curso de Engenharia Mecânica, o terceiro período do IFES Campus Aracruz. Nossa aula então de hoje vai ser a respeito de poluição ambiental, principais contaminantes e efeito no meio ambiente e saúde humana. Então, pessoal, a ideia de hoje aqui é fazer uma aulinha, com um pouco de conteúdo sobre esse tema e depois, ao final, passar o exercício, o relatório avaliativo dessa aula e dessa atividade dessa semana, ok? Dentro dos nossos trabalhos, então, nós temos um que foi a poluição ambiental, que ficou a cargo de um dos grupos. O grupo ainda não entregou esse trabalho, então o arranjo da aula foi feito por minha escolha. Fiz a montagem de alguns slides e no final também as questões norteadoras que vamos dividir nos grupos e vou explicar. Pessoal, dentre a ideia da aula então é falar de contaminantes, falar de contaminantes e efeitos no meio ambiente e na saúde humana. Um dos principais contaminantes são os metais pesados. Normalmente são metais que têm alto peso molecular ou massa específica ou densidade, como mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, dentre outros, e cobre. O que acontece, pessoal? Esses metais eles podem estar disponíveis no meio ambiente, principalmente por atividades de mineração ou mesmo atividades industriais, onde há metais que porventura estão em concentrações traço em alguns dos materiais e no processo industrial eles são emitidos, seja para a atmosfera, seja para a água, solo, enfim. Então esses metais estariam disponíveis no meio ambiente. Estando disponíveis no meio ambiente, a depender de como é o comportamento deles, eles vão também estar disponíveis aos seres humanos, às pessoas. É uma classe de elementos químicos venenosos, são venenosos aos seres humanos, ou seja, fazem mal. Os metais são absolutamente não degradáveis, ou seja, eles não se quebram, eles vão sempre, como eles são estruturas atômicas, eles não se transformam. Só existe a transformação dos metais se for uma reação radioativa, onde muda a quantidade de prótons, ele se transforma em outra coisa. Isso não acontece a contento no meio ambiente. Acumulam-se nos componentes do ambiente, como disse, solos e sedimentos, onde manifestam a toxicidade. Vou falar um pouquinho sobre. São transportados por via aérea no ar, seja como gás ou aderidos ao material particulado em suspensão. A via aérea principal, pessoal, é o principal acesso dos metais pesados no organismo. É claro que eles também podem ser dissolvidos pela via cutânea, muito pouco, apesar de, por exemplo, mercúrio e arsênio terem essa capacidade com mais ênfase, e eles também podem ser por ingestão, quando você se alimenta com um alimento onde tem metal pesado, ou mesmo ingere água ou líquidos que tenham esses metais. E a princípio, pessoal, para eles terem o que a gente chama de manifestar a toxicidade, e isso é bem vasto esses estudos, ele tem que estar ionizado e a depender de como ele pode estar ligado a um componente orgânico, por exemplo. Então, o cádmio, o cádmio 2+, na forma iônica, o cobre, na forma iônica sendo 2+, ou até 3+, o mercúrio sendo 2+, sendo mais,
ou sendo inclusive associado a uma estrutura orgânica, como um grupo metil, e aí formando o chamado metilmercúrio. E isso aumenta a toxicidade dessa estrutura enormemente. Por isso que quando o metal está em um ambiente onde ele se ioniza e também se associa a compostos orgânicos, ele se torna extremamente tóxico. Falando, né, um pouquinho do mercúrio, que é um metal pesado e é um dos mais relevantes em termos de estudos e impactos. A gente tem aí, por exemplo, o ciclo do mercúrio que nós vimos lá na nossa aula de ciclo biogeoquímico. Foi bem explicado lá. Nós temos as fontes aí do nosso lado esquerdo, todo o ciclo, onde também temos o oceano participando, né, e o mercúrio, pelo balanço de massa, a gente percebe que ele está se acumulando. O mercúrio, então, ele tem a capacidade, assim como os metais pesados, ele tem a capacidade de, no meio ambiente, se inserir em estruturas de animais, principalmente peixes e mamíferos, onde tem gorduras. E aí uma característica dos metais pesados é que eles são lipossolúveis, eles vão se depositar em gorduras. E aí, por exemplo, o peixe, e tendo um peixe em um altíssimo nível trófico, que nós também vimos essa questão de níveis tróficos e cadeias alimentares nas aulas anteriores, feitas com nossos colegas. Nós temos então o mercúrio bioacumulado. Então, a bioacumulação é a capacidade de acumular no meio ambiente, e passando pela cadeia trófica, é um peixe que se alimenta de outro peixe contaminado com mercúrio, e que se alimenta de outro peixe, e assim sucessivamente. O peixe do topo da cadeia alimentar vai ter uma concentração maior do metal, e a isso se chama biomagnificação. Então o mercúrio está disponível no ambiente e os metais também. E aí, pessoal, entrando no organismo humano, ele pode, claro que cada metal vai provocar um efeito, mas ele pode alterar o sistema respiratório, ele pode causar não falência, mas prejudicar o funcionamento de órgãos vitais como rins, fígado, intestino, estômago. Então esses metais, eles causam uma agressão muito grande nesses órgãos e causam alterações. Visivelmente alterações na pele, problemas respiratórios, e vão se transformando de impactos na saúde de níveis crônicos a agudos. Agudos quando a contaminação é muito grande, crônico quando ela é prolongada no passar do tempo. E aí nós temos, por exemplo, incidência de manifestações de câncer, alguns estudos associando câncer, principalmente o cobre, dentre outros. Então, uma atividade industrial, lembrando que produz esses elementos e emite para a atmosfera na forma de poluição ou na água, no solo, estando em disponibilidade para afetar o organismo humano, ele causa uma série de impactos. Perfeito, pessoal. Então aí a gente passa agora a avaliar principais poluentes orgânicos. Dentre os inorgânicos, os metais são os principais. E aí, para as estruturas orgânicas, a gente tem em primeiro lugar, né, colocando aí, são os poluentes orgânicos persistentes. É uma outra categoria de composto poluente. São os POPs. Eles são presentes em pesticidas, em em bifenilas policloradas, os chamados PCBs. Então, lembrando que os pesticidas são substâncias utilizadas para extermínio de pragas, sejam ervas herbicidas, fungos fungicidas,
enfim, tudo substâncias que são utilizadas para extermínio de organismos. Também temos as dioxinas e os furanos, vou falar um pouquinho sobre, são os mais tóxicos compostos orgânicos. Temos derivados de petróleo, principalmente os chamados BTEX, que são benzeno, tolueno, etilbenzeno e estileno. Esses compostos, pelo petróleo ser uma estrutura, uma mistura de substâncias complexas e hidrocarbonetos, os mais leves, capazes de volatilizar e têm capacidade tóxica, principalmente derivados de petróleo, como gasolina, combustíveis e outros combustíveis, então eles vão estar presentes. Os detergentes também é uma classe. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, vou falar um pouquinho dele, e os interferentes endócrinos. Então a gente sai da parte de inorgânico e vai direto para orgânico. Dos pesticidas, pessoal, como eu disse, controle de pragas. Ele bloqueia os processos vitais dos organismos vivos. Então essa é a ideia. Criar substâncias que podem fazer isso e exterminar. Então, nós temos aí entre as principais categorias dos pesticidas orgânicos, os organoclorados, os organofosforados e os carbamatos. Não vou explorar muito, os organoclorados são os mais relevantes nesse sentido, porque são mais estáveis e são mais tóxicos também. Ok? Então, organoclorados, a gente olha para as estruturas aí, são derivados hidrocarbonetos com cloro pendurado. O mais famoso deles é o DDT. Temos também o pentaclorofenol. Então, são os chamados, os compostos com carbono, hidrogênio e cloro, que são utilizados para esses fins. Repare, pessoal, que do ponto de vista químico, eles têm uma aplicação. E essa aplicação foi objetivada com benefício social para a humanidade. Proteger as lavouras contra pragas, enfim, o crescimento e a proliferação de micro-organismos e patógenos. Porém, essas substâncias são extremamente tóxicas e são capazes também de acumular no organismo humano. E aí vem uma característica importante de um contaminante, de um poluente, que é ser estável, ser persistente e ser reativo, ser tóxico. Se eu tenho esse conjunto de características, então eu tenho um contaminante, um poluente potencial. Esses componentes, então, eles acabam tendo essas características. E aí mais um conjunto de substâncias organocloradas. E também mostra as bifenilas. As bifenilas, elas... Bom, aqui nós temos os pesticidas, os organoclorados, diversos deles aí. Mirex, Cordano. Vamos ver se eu me lembro de mais algum aqui. Pentaclorobenzeno, o hexaclorobenzeno. Aqui tem substâncias, pessoal, que já foram banidas, tá? Vou falar um pouquinho daqui a pouco. As bifenilas policloradas, os PCBs, eles também são substâncias importantes, mas uma aplicação mais industrial. A aplicação desse caso era para condicionar e impor aos sistemas de transformadores, por exemplo, que utilizam óleo mineral, essa estrutura. Porém, o óleo ele é muito combustível e poderia, no caso de um funcionamento gerando e produzindo muito calor, que são base dos transformadores, dos geradores de energia, como vocês sabem melhor do que eu, inclusive, não vou me atentar a isso, mas se utilizava as bifenilas policloradas para como retardante de chama, para inibir
né, a combustão, quando um anti-inflamante. E o problema é que ele é persistente, tóxico e disponível no ambiente. Então ele se transformou em um relevante contaminante mundial, porque foram produzidos muitos desses equipamentos já com essa estrutura, e depois de muito tempo foi percebendo-se esse potencial tóxico. Então, depois de um tempo, obviamente, ele foi banido, mas existe uma quantidade muito grande ainda de material em PCB ainda em transformadores, geradores. E aí requer toda uma questão de gestão, dessas substâncias. Então, os organoclorados são encontrados em pequenas quantidades na forma natural, basicamente produto industrial, é insignificante o produto natural. Eles são produzidos sinteticamente pela adição de cloro a esses hidrocarbonetos, é um processo de cloração, fácil de se fazer, particularmente. São efetivos mesmo em pequenas doses, ou seja, em pequenas doses eles são muito tóxicos e também têm a ação de sua função. São persistentes e são hidrofóbicos, eles se acumulam facilmente em tecidos orgânicos vivos, ou seja, eles são lipossolúveis, eles se acumulam também em gorduras, então a mesma característica dos metais pesados. E aí o mesmo processo ocorre com esses compostos organoclorados de bioacumulação e de biomagnificação. Nós temos então a disponibilidade para as pessoas, para os seres humanos, e também causam problemas de saúde totalmente semelhantes aos metais pesados. E é claro que aqui a questão da incidência de câncer e mutações e tanto de tumores e ação carcinogênica é muito mais elevada nos orgânicos, porque eles conseguem ter estruturas que se alinham, se ajustam, por exemplo, ao DNA e outras estruturas celulares. Então eles são um pouco, em pequenas doses, eles causam grandes problemas na saúde humana. Sobre os organoclorados, pessoal, só a título de curiosidade, existe uma convenção internacional chamada Convenção de Estocolmo, qual o Brasil faz parte, e essa convenção ela preconiza diversas medidas que devem ser adotadas pelos países que assim concordam com os termos de controle ambiental. Então existe uma série de procedimentos de gestão ambiental, tanto para banir algumas substâncias, como para minimizar as produções e o controle de produção e uso, e também algumas medidas de uso de equipamento de controle para minimizar a emissão e substituição de tecnologias. Então, é uma série de medidas que existem para controlar esses poluentes, né, que são chamados POPs. A Convenção de Estocolmo ela rege sobre os poluentes orgânicos persistentes, que incluem os organoclorados, os PCBs e as dioxinas e furanos, que eu vou falar mais na frente. Antes nós temos, falando de pesticida ainda, os organofosforados. Qual foi a ideia? De transformar os pesticidas ao longo dos anos em estruturas menos estáveis. Então foi feita a base, de uma estrutura fosforada. E tem as estruturas aí que vocês podem ver, algumas substâncias, como malation, por exemplo, para o paration, enfim, também são agrotóxicos, são usados para exterminar pragas, controle de pragas. Também são poluentes ambientais. Efeitos tóxicos mais agudos para os seres humanos que os organoclorados. Veja, tóxicos mais agudos. O que quer dizer isso?
que quando uma pessoa ingere muito numa quantidade em um tempo reduzido, o efeito é muito maior contra a saúde, é muito maior que o dos organoclorados, o efeito agudo. Então, casos de contaminação e fatalidades por conta de uso de agrotóxico são mais comuns com organofosforados. Eles não têm a persistência igual aos organoclorados, mas causam problemas tão graves quanto. Então, os problemas são imediatos na saúde, sinalados, por exemplo, ingeridos oralmente, absorvidos pela pele. Concentram-se nos tecidos gordurosos, também é a mesma característica dos poluentes, quando a estabilidade. São do tipo não persistente, isso é, decompõem-se em dias ou semanas no organismo contaminado. Então aí muda um pouco a característica, mas eles são tão tóxicos quanto. Os carbamatos também, né, uma outra classe de pesticidas. São mais atrativos, toxicidade térmica mais baixa. Atrativos quer dizer que eles são melhor absorvidos, eles são mais solúveis. Então, a toxicidade térmica é mais baixa. Ação similar aos organofosforados, sendo que o fósforo é substituído por um carbono ali na estrutura. Então, nós temos carbamatos, que foi também uma evolução do ponto de vista químico, buscando contornar problemas ambientais, mas mesmo assim se transformou em estruturas tóxicas. E é meio basilar isso, pessoal, porque a ideia foi produzir uma substância que pudesse interferir na estrutura, no mecanismo de funcionamento dos micro-organismos pragas. É razoável imaginar que essas substâncias também, em contato com seres humanos e outros animais, vão também causar problemas, vão entrar também na estrutura, no metabolismo dos mamíferos, enfim. E é o que aconteceu, obviamente. Como disse, né, ele resolve o problema da persistência dos organofosforados carbamatos a custo de um aumento significativo na toxicidade aguda para os seres humanos e animais. As consequências são muitas mortes entre trabalhadores agrícolas em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como no Brasil. E aí é importante que, em termos de gestão ambiental também, a gente está falando de ciências ambientais, é muito importante para vocês, enquanto profissionais, sempre a perspectiva de aplicar mecanismos ou iniciativas de gestão ambiental onde é que vocês estiverem trabalhando e aplicando os conhecimentos de engenharia mecânica que vocês vão adquirir. Então é muito importante compreender como é que se dá toda a abordagem de substâncias a ponto de buscar melhores gestão. E isso é um ponto sério quando se fala de pesticidas, e aí eu estou usando o termo pesticida por ser um termo técnico. Nós temos também agrotóxico e defensivo agrícola. Na verdade, eles querem se referir à mesma coisa, só que são termos políticos. Defensivo agrícola para aqueles que defendem o uso dessas substâncias para a produção de alimentos, e agrotóxico para aqueles que defendem a redução drástica e até mesmo o banimento, por considerar muito tóxico. Então, o benefício aí ele não existe, né, para essa classe de pessoas, né, esse grupo de pessoas, que assim reivindica. Beleza, pessoal, seguindo. As dioxinas e os furanos também estão na categoria dos POPs, os poluentes orgânicos persistentes. Mas aqui é uma questão importante. Muito embora eles já foram produzidos intencionalmente, e inclusive
foram utilizados na Guerra do Vietnã para descoloração e desfolhagem de florestas, uma vez que existe uma tática de guerrilha dos Vietcongs e o exército americano usava esse procedimento para incrementar sua capacidade de combate. Porém, são substâncias extremamente tóxicas, são os tóxicos, os orgânicos mais tóxicos que existem. E, infelizmente, eles são produzidos não intencionalmente em processos de combustão, onde se tem elementos como cloro e compostos orgânicos junto. Então, os processos de combustão, os processos térmicos de alta temperatura, eles produzem radicais livres, e esses radicais livres eles tendem a formar estruturas mais estáveis. É como se fosse uma nuvem de radical livre, e eles vão tender a formar as substâncias mais estáveis possíveis no intuito de baixar sua energia. E as estruturas mais estáveis possíveis são essas daí, as dioxinas no nosso lado esquerdo, então são aquela estrutura base com cloros pendurados nos anéis aromáticos, e o furano no lado direito com os cloros pendurados também nesse anel aromático aí. E a característica dessa classe de substâncias, que podem variar, existem vários isômeros, monômeros, né? Enfim, que pode variar a quantidade de cloro ali. A característica mais relevante é que eles são planos, são moléculas planas. Então, se eu tenho, por exemplo, pegando aqui um exemplo dessa espiral do caderno, e vocês conhecem a estrutura do DNA, é uma espiral. Se eu tenho, então, uma estrutura plana, essa estrutura plana é capaz de adentrar pelas hélices dessa espiral. É mais ou menos isso, obviamente, existindo interações químicas que pode causar a deformação, né? a desestruturação do DNA e aí, consequentemente, causar todos os problemas decorrentes disso, com seu poder tóxico, carcinogênico e mutagênico. Então, como disse, eles são formados a partir de emissões não intencionais também. São produtos indesejáveis. As origens de emissão. A própria produção de pesticidas acaba emitindo não intencionalmente. Os processos de branqueamento de papel e celulose, quando utilizam cloro no processo de branqueamento, e também dióxido de cloro, mas em menor quantidade, mas quando utiliza cloro. Incineração de resíduos urbanos, serviços de saúde industriais, porque você vai ter, né, aquela sopa de possibilidades ali, substâncias orgânicas e cloro, e eles podem ser emitidos. E veículos, em menor quantidade, obviamente, né, tendo que ter cloro na sua estrutura. Os efeitos na saúde, então, listei alguns aí: cânceres, efeitos reprodutivos no desenvolvimento, deficiência imunológica, diabetes, né, mellitus, níveis de testosterona e do hormônio da tireoide alterados, danos neurológicos, incluindo alterações cognitivas e comportamentais em recém-nascidos, de mães expostas a toxinas, danos no fígado, elevação de lipídios no sangue, o que constitui um fator de risco para doenças cardiovasculares, e danos à pele. No geral, grande parte desses efeitos na saúde também são provocados pelos metais pesados. Lembrando que, nesse caso, no caso dos orgânicos, né, a gente tem estruturas que podem se decompor com o tempo, apesar de serem persistentes. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos também é uma classe de poluentes que são formados não intencionalmente a partir da combustão de derivados fósseis. Mas ele também está presente no derivado fóssil, que o petróleo foi a formação aí, né, geológica
de milhões de anos, e a estabilidade desses compostos também os produziu no petróleo. Então o petróleo tem concentrações traço disso aí. E também naquela mesma situação de produção de dioxinas e furanos, eu posso ter também a emissão desses poluentes. E até por muitos estudados nos estudos ambientais, que eles revelam, essas substâncias são capazes de revelar quando o ambiente está impactado por processo de combustão e quando ele está impactado por processos de lançamento direto de derivados fósseis. Isso é muito importante quando se quer aplicar os procedimentos de gestão ambiental de controle de poluentes, principalmente em postos de gasolina ou em ambientes estuarinos, que são os ambientes, os compartimentos ambientais que mais recebem carga de material orgânico. Então veja, se eu tenho seres muito sensíveis que crescem nesse ambiente de manguezal e sistema de estuário, sistema de estuário é o sistema que faz a interface entre rio e mar. Então, onde o rio influencia na água do mar e onde o mar influencia na água do rio, eu tenho o sistema estuarino formado. É um sistema de grande abundância, né? de grande abundância, perdão, de vida. E então, se eu tenho substâncias que podem interferir naquele ambiente e contaminar, eu tenho uma situação crítica. E eles são utilizados para medir, são indicadores. E também são muito tóxicos, são das toxicidades do nível dos níveis de dioxinas e furanos também. Aí eu só fiz só para mostrar que eles podem também ser oriundos de processo de combustão de biomassa, como cana-de-açúcar, que há muito tempo no Brasil era feita a queimada para facilitar o corte, mas a gente já sabe que não é mais permitido isso no Brasil, isso a partir desse ano. São Paulo já adotou esse dispositivo de gestão ambiental, um dispositivo legal, ou seja, meio de lei, desde 2014. E Alagoas, que é outro local de relevante, e o Rio de Janeiro também, Campos, que é um lugar de relevante produção de cana-de-açúcar, também proibiu a partir desse ano a queima para o corte. Beleza, pessoal. Então, o BTEX, como eu disse lá atrás, são substâncias que são emitidas de derivados de petróleo. Essas substâncias elas acabam tendo a via de entrada no organismo, a via respiratória. E então eles causam alterações diretas no pulmão e depois apresentam a toxicidade. São muito também relevantes para análises de contaminação de derivados de petróleo. Então, oriundos das atividades de refinaria. As principais causas de derramamento de petróleo e derivados são milhões de litros que contaminam solos e mar, e os vazamentos em tanques de estocagem, falha humana durante descarga de combustível, defeito na estrutura de tanque. Então, eles acabam se volatilizando, em qualquer acidente pelo uso do derivado fóssil, como gasolina, por exemplo. E são tóxicos. Então, mesmo assim, a toxicidade, a gente tem que lembrar que eles são menos estáveis que as outras substâncias. Então, eles podem se degradar com mais facilidade. Não duram muito tempo. Mas, à medida que vai sendo emitido, vai contaminando e causando um efeito na saúde. Os detergentes, pessoal, eles não, a rigor, eles não causam um problema na saúde humana. Tanto é que você tem o detergente em casa aí e usa. É claro que você não vai beber o detergente, mas você usa para limpar seus pratos, seus objetos.
Mas a ideia aqui é mais do ponto de vista... E é claro que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre poluição hídrica. O problema do detergente é a questão da poluição hídrica. Eles fazem a limpeza por conta da sua característica físico-química, de polaridades diferentes, estrutura de polaridade diferente. Mas eles causam problemas ambientais e são poluentes ambientais. Então, eles provocam a formação de espumas brancas. Isso acontece principalmente em alguns rios brasileiros. O rio Tietê, por exemplo, é um rio onde acontece muito esse fenômeno da espuma branca aí. Veja, o rio Tietê, pessoal, se a gente olhar o mapa, ele nasce no litoral de São Paulo. Porque a geografia de São Paulo é que a partir do litoral já tem uma cadeia de montanhas e depois vai se rebaixando, formando uma planície que vai pelo interior do Brasil. E o rio Tietê, ele nasce no interior e vai ele nasce no litoral e vai percorrendo o interior de São Paulo. É claro que ele não veio depois da cidade pronta, mas a cidade se desenvolveu ali e as cidades do interior então tem o rio Tietê passando e ele recebe a carga de material poluente da cidade de São Paulo, das indústrias, enfim. Então ele na verdade é um rio que ele vai se poluindo, ele vai, né, ele sai poluído e passa pelo interior poluído. E aí acontece que alta carga de detergente pode formar essa espuma, uma vez que é um rio com bastante declividade, com a formação de revolvimento de água e cachoeiras, muitas pedras. Então, esse fenômeno acontece em São Paulo, no estado de São Paulo. Reduz a penetração de oxigênio em água, afetando as formas aeróbicas aquáticas. Então, os impactos são impressionantes. Você acaba com a radiação, a entrada de radiação, oxigênio, e aí altera negativamente a qualidade da vida na água. As penas das aves, né, contêm secreção oleosa que impermeabiliza, impedindo que o animal se molhe. Em contato com os detergentes, essa impermeabilização pode ser removida, molhando as penas, aí um impacto com aves. Os detergentes podem enriquecer a água naturais com substâncias fosfatadas. Aí tem um outro elemento que é o fósforo, que nós já estudamos, inclusive lá em ciclos biogeoquímicos, falando um pouquinho do fósforo e do seu impacto quando existe no balanço de massa uma entrada maior de fósforo no ambiente do que saída. Então ele tem, né, alguns detergentes têm fósforo na sua estrutura. E o detergente biodegradável, né, contribui para o aumento da população microbiana, reduzindo a quantidade de oxigênio e afetando as formas aeróbicas aquáticas. Então aqui, pessoal, existem os detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis. Os não biodegradáveis produzem esses fenômenos da espuma e tudo mais. Os biodegradáveis, que viriam com a ideia de contornar a persistência, eles acabam oferecendo mais alimento para o corpo aquático, então gera e prolifera mais organismo vivo, e aí vai acontecer o fenômeno da eutrofização, que nós vamos ver com mais detalhe na próxima aula. E aí o fósforo, como a gente conversou em ciclos biogeoquímicos, falamos inclusive da questão do fósforo no ambiente. Ele acelera o crescimento de algas e seu excesso causa então a eutrofização. As principais fontes de fósforo então a dissolução de compostos no solo, principalmente fertilizantes, decomposição de matérias orgânicas, esgoto doméstico industrial libera muito fósforo também, fertilizantes, detergentes e excremento de animais. Então aqui a gente começa a associar a questão até de todos os dejetos que tem quantidade de fósforo que entra que são poluentes, especialmente poluentes em água.
Então o fósforo ele não tem na verdade a via não seria respiratória, seria a via de digestão mesmo. Mas não causam problemas à saúde humana. Os problemas do fósforo são mais relacionados aos efeitos que causam no meio ambiente, como a questão da eutrofização a partir das suas fontes. Falamos do ciclo, só coloquei aí para refrescar um pouquinho a memória de vocês. Foi uma das nossas primeiras aulas, as nossas aulas presenciais. Que saudade, né, pessoal? Poxa, que saudade. Tava tão legal a nossa metodologia lá. E aí agora a gente tá fazendo isso aqui para suprir, né? Eu espero estar suprindo aí aos pouquinhos. A gente vai se ajustando. Enfim. Finalizando, pessoal. Esses são os chamados poluentes emergentes, contaminantes emergentes. O que é isso? São os que estão começando a ser estudados. Apesar de já ter estudos, né, há mais de 30 anos, mas eles entraram agora num circuito de estudos intenso e de um certo alarmismo e também uma série de oportunidades de pesquisas e de perguntas, porque eles são de fato contaminantes que devem ser estudados com cautela e já inclusive inserir medidas de gestão ambiental sobre. Então, o que são esses interferentes endócrinos, pessoal? Na verdade, compostos orgânicos no geral, persistentes, eles entram nessa categoria de interferentes endócrinos. E tudo que eu falei com vocês sobre os organofluorados, os organofosforados, né, os pesticidas, e a capacidade que eles têm de participar de metabolismos vivos. Então a gente tem substâncias que podem interferir no nosso metabolismo, como os hormônios. Nós temos hormônios que são produzidos que alteram o nosso metabolismo. Então a gente pode ter substâncias também disponíveis aí no ambiente. E veja só, pessoal, quando se ingere um remédio, um medicamento, o medicamento ele vai causar uma alteração, né, no seu metabolismo. Essa é a ideia, né? Ele vai te auxiliar no combate aí ao patógenos, né? ao micro-organismo que está te deixando enfermo. Pois bem, o medicamento ele acaba sendo metabolizado, ele sofre uma transformação e é excretado, né? Seja por fezes, seja por urina principalmente. E principalmente urina. Vocês podem notar quando tomam um tipo de remédio e a cor da urina se altera bruscamente, porque ele foi metabolizado e saiu ali. Agora, pessoal, imagina isso, hein? Imagina uma grande parte dos nossos sistemas de tratamento de esgoto, quando existem, eles não são capazes de destruir essas substâncias. Então, elas estavam disponíveis no corpo hídrico, por exemplo. E aí depois, no processo de tratamento de água, muito embora os sistemas de tratamento eles são eficientes para determinados tipos de substâncias, quando há substâncias persistentes, né, e a gente fala que o sistema de tratamento, quando se usa desinfecção, por exemplo, ele elimina grande parte dos micro-organismos patógenos, mas essas substâncias elas podem estar presentes ali, então elas voltam e podem ser reingeridas. E veja, eu estou falando numa possibilidade de retorno para o próprio ser humano, mas uma vez que essa substância metabolizada que saiu do seu organismo, ele sofreu metabolização para ser excretado e ele vai estar num ambiente, por exemplo, num corpo hídrico, um rio, um lago, quer que seja, e vai estar disponível os animais ali.
Então já existem estudos, inclusive, que demonstram alterações endócrinas, né? São alterações que por isso que eles são chamados de interferentes endócrinos. Até um pouco tempo atrás era disruptores endócrinos, que os primeiros pesquisadores fizeram essa tradução, né? Endocrine disruptors, que vem do inglês, mas disruptores não existe no português, eles são interferentes, é o melhor termo, que foi inclusive cravado pelo professor Wilson Jardim, ao qual tive o prazer de fazer de participar de um painel em São Paulo, em 2014, acredito. Apresentamos, participando de uma mesa redonda naquela ocasião. Enfim, viajei um pouco aqui, mas então essas substâncias elas podem alterar os metabolismos, e tem estudos inclusive que já demonstram que anfíbios sofrem alterações sexuais por conta de substâncias que são interferentes endócrinos. Alterações sexuais em anfíbios como sapos, rãs, está completamente demonstrado. Então, essas substâncias podem causar outros tipos de problemas. Eu coloquei aí alguns em inglês nesse slide que podemos ter. E aí, inclusive, esse slide até demonstra um pouquinho das condições de efeito na saúde humana de todos os poluentes, onde eles podem alterar. E eu esqueci de dizer que, obviamente, eles podem afetar também as atividades cerebrais. Eles causam problemas neurológicos. Uma substância que é bastante estudada nesse contexto é o mercúrio. O mercúrio consegue inibir certos impulsos elétricos, né? Dos neurônios do cérebro. Então, ele pode causar problemas, inclusive, de coordenação motora nesse sentido. Enfim, falei do mercúrio, mas isso pode se aplicar também a outras substâncias. Aí está um pouquinho, né, da ação deles no sistema celular, uns desenhos que demonstram um pouquinho como é que seria o trabalho deles ali. E nós temos uma categoria de poluentes aí que inclui vários orgânicos, tá, pessoal? Vários. Que são aqueles que já têm potencial de causar alteração metabólica. Bem, repare, pessoal, que eu estou falando de poluentes por enquanto sem categorizar por compartimento ambiental, ou seja, solo, água e ar. Eu não dei esse panorama ainda, isso nós vamos ver mais à frente. Mesmo assim, alguns poluentes, como esses que eu estou listando aqui, eles são basicamente exclusivos de um compartimento único, que é a atmosfera. E é claro que aqueles todos que eu mostrei para vocês, vocês vão perceber que nessa aula eu vinculei muito a questão de água, que é a nossa próxima aula. Mas também falei das vias, né? E, enfim, e isso requer uma visão muito ampliada de como que vai estar determinado elemento contaminante disponível. Mas enfim, alguns a gente já consegue já desenhar de uma forma mais clara onde estaria o fenômeno, onde estaria esse potencial poluente, né, dessa substância em determinado compartimento ambiental. E é isso que eu mostro aqui nesse slide, onde eu separei poluentes atmosféricos. E aí eu citei alguns. Os aldeídos, que são substâncias que estão na atmosfera, oriundas principalmente de reações com metano, que é um dos componentes do gás natural, que vai estar presente na atmosfera por emissão desses gases que são utilizados como combustíveis, e reação com radiação, com luz solar, em combinação com também ultravioleta, reagindo com oxigênio, ozônio, formam os aldeídos, que são tóxicos, inalados são tóxicos.
O dióxido de enxofre, emitido em atividades industriais, com queima de compostos sulfurados, principalmente derivados de petróleo também, tem muito enxofre. 7% do petróleo, basicamente, né, é de enxofre. E principalmente outros minerais mais sólidos, como xisto e carvão mineral também. Então, a oxidação deles forma o dióxido de enxofre. O dióxido de nitrogênio, e aí o nitrogênio ele vai, como ele constitui 78% da atmosfera, qualquer reação de combustão, né, isso é válido até para o uso de um combustível para produzir uma reação e gerar um impulso mecânico. Essa reação do combustível, na presença de ar, onde se pega oxigênio, mas 78% é nitrogênio, forma o dióxido de nitrogênio. E esses dois gases combinados vão formar o fenômeno da chuva ácida e também do smog fotoquímico, que vai ser a razão das nossas aulas no futuro, falando desses fenômenos. Nós temos hidrocarbonetos gerados na atmosfera, que são os voláteis, hidrocarbonetos voláteis, derivados de petróleo voláteis. Material particulado são qualquer tipo de material sólido que vai em suspensão, e aí a gente pode ter inclusive os metais pesados presentes nele, ou outras substâncias orgânicas, mas são partículas, e existem vários tipos de dimensão dessas partículas que causam efeitos diversos no sistema de saúde, no sistema respiratório e na saúde humana. Vamos ver mais na frente também sobre isso, mas por enquanto fica listado aqui. O ozônio. O ozônio aqui, pessoal, é o ozônio que está acessível no ambiente nosso aqui. Ele é um poluente do ponto de vista tóxico quando se inala, mas ele também é uma substância que lá na estratosfera ele possui uma capacidade de proteção, né, chamada camada de ozônio, de proteção da radiação ultravioleta. Então, lembrando que o ozônio como poluente é quando ele está aqui na troposfera. E ele não é gerado, ele é um poluente chamado secundário. Ele vai ser gerado a partir da emissão de um outro poluente que reagiu com outro e gerou ozônio. Essa é a razão. Vamos discutir com bastante detalhe lá na frente. Coloquei alguns outros, e aí uma classe de poluentes climáticos de vida curta, nós vamos falar um pouquinho lá na frente, mas é um conjunto desses que estão aí, entre outros, que vão se associar na verdade à capacidade de alteração climática, a alteração do meio ambiente. O CO2, por exemplo, pessoal, ele não tem uma ação tóxica, ele é um gás inerte do ponto de vista de efeito na saúde humana e na saúde também de animais. Porém, as alterações que ele provoca, né, por conta das concentrações cada vez maiores na atmosfera, e nós vamos falar isso na frente, o coloca como um poluente atmosférico, nessa perspectiva, mas lembrando que ele não é tóxico. E aí nós temos amônia, emitida principalmente a partir de substâncias encontradas no solo, fertilizantes com nitrogênio e processos industriais. Os peróxidos de acetilnitrato, que são substâncias que vão reagir também, são poluentes secundários como o ozônio, que, né, diante da mistura que existe de uma poluição urbana, uma poluição atmosférica, com a radiação solar existe a produção desses gases. Os CFCs e os HCFCs, que são os compostos de clorofluorcarbono, utilizados como aerosóis e isolantes térmicos. E os aerosóis, que no final das contas é um conjunto de substâncias que também polui o ambiente. Os CFCs, nós vamos ver isso lá na frente, eu só estou citando aqui, mas na verdade os CFCs e os HFCs são gases refrigerantes, perdão, eu falei gases isolantes, eles também acabam sendo isolantes, mas são gases refrigerantes, muito usados na indústria até anos passados, mas depois a gente vai explicar um pouquinho sobre o que aconteceu com eles em termos de gestão ambiental e proteção do meio ambiente. Certo?
Beleza, pessoal, chegamos ao final da aula. Essa aula aqui está durando 54 minutos. E aí eu estou apresentando a tarefa da semana e o prazo de envio é 2 de julho aí, pessoal, mas aqui fica um compromisso de passar para o dia 7 de julho, tá? Tranquilamente. E vocês vão ver lá na tarefa, inclusive. Então, 2 de julho seria 7 de julho, tá? Pessoal, é o seguinte, olha, essa tabela então eu coloco o que eu quero. Eu quero que vocês elaborem, né, a partir dessa tabela, né, um relatório avaliativo, né, onde vocês vão descrever sucintamente sobre os principais poluentes atmosféricos e seu efeito na saúde humana. Mas veja só, pessoal, cada estudante vai ficar com apenas um subtópico ou questão norteadora. Tá? Que no caso aqui tudo é subtópico, não precisa nem ter posto questão norteadora. E a pessoa vai identificar a sua questão ou seu subtópico, perdão, a partir do seu grupo. Então ali tem o grupo 1, o tema da aula então é poluição ambiental, né? Principais contaminantes e efeitos no meio ambiente e saúde humana. E o subtópico primeiro ali é metais pesados, fontes de poluição e efeitos na saúde humana e no meio ambiente. Então vocês individualmente, componentes do grupo 1, vão produzir esse relatório, uma coisa de uma página, coloquei linha, mas onde vocês vão conseguir incluir ali com mais detalhe o que foi posto aqui na aula, descrevendo com mais precisão sobre as fontes de poluição de cada um dos metais pesados, os efeitos na saúde humana e no meio ambiente. Os componentes do grupo 2, individualmente, então, vão trabalhar sobre poluentes orgânicos persistentes organoclorados, fontes de poluição, usos e efeitos na saúde humana, na saúde e no meio ambiente, a saúde humana mesmo. Tá? E os componentes do grupo 3, individualmente, então, vão falar sobre interferentes endócrinos, fontes de poluição e efeitos na saúde e no meio ambiente. Aí vocês podem selecionar, tá, pessoal? Selecionem, porque são vários. Então tem produtos farmacêuticos, existem outros tipos de substâncias também. Vocês podem selecionar aí nesse caso. Tudo bem? Beleza. Detergentes e fósforo vai ficar então com o grupo 5, fontes de poluição e efeitos na saúde e no meio ambiente. E aí, olha só, hein, pessoal, eu coloquei nessa tabela da aula e só fui ver agora que ficou interferentes endócrinos também para esse aí. Não entendi porque, eu já alterei ali para vocês, tá? Peço desculpa desde já. Eu alterei esse tema 5, tá? Que seria os poluentes atmosféricos, tá? Poluentes atmosféricos, fontes de poluição e efeitos na saúde e no meio ambiente, mas com menos detalhe, tá bom? Com menos detalhe. Eu vou atualizar lá no arquivo, que não deve estar atualizado, e aí vocês vão ver que o tema 5 então vai tratar de outra coisa, ou o tema 3, tá, pessoal? Ou o tema 3, não sei onde eu vou alterar por enquanto. A princípio é o último tema ali, que vai ficar com o grupo 6, eu vou alterar isso. O grupo 6 então eu vou alterar, não vai ser interferente endócrino, vai ser poluentes atmosféricos, fontes de poluição e efeitos na saúde e no meio ambiente, tá? Me desculpa desde já aí, uma falha nossa, mas enfim. Pessoal, então é isso. Eu desejo a todos bons estudos e dúvidas vocês podem consultar por e-mail ou no fórum de dúvidas que eu também estou disponibilizando. Estou deixando o fórum de dúvidas lá em cima, pessoal, no AVA. Não estou colocando dentro da semana,
porque aí a gente consegue trabalhar todas as dúvidas e guardar todas as dúvidas que tivemos lá. Eu incentivo vocês a usar o fórum, porque uma dúvida sua pode ser uma dúvida de todos, ok? E aí sana tudo lá. Muito obrigado, bons estudos, um grande abraço.